Boa noite, queridos. A graça e a paz para todos. Vocês estão bem? Seja bem-vindo. Você que está pela primeira vez, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio. De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, honesto, sincero e reto, e temente a Deus, e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme o Senhor, Jó, a Deus em vão? Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra, estamos diante do Teu povo, estamos diante do Teu Espírito. Esta noite fala conosco através da Sua palavra, nos traz clareza, entendimento. Meu Deus, joga por terra tudo aquilo que não provém de Ti, e que o Teu nome seja exaltado no nosso meio. Alcança o coração do Teu povo através da Sua palavra. Alcança o coração daqueles que nos assistem através da internet. Meu Deus, que o Senhor possa trazer um livramento, um milagre sobre a vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Olha para cá. Estamos diante de uma conversa que vai mudar toda a história de um homem. Por causa de um elogio, por causa de um testemunho, vai desencadear na vida de Jó algo sobrenatural. Jó não tem culpa de nada. Jó, ele está na terra, trabalhando, cuidando das suas coisas, cuidando da sua casa, cuidando da sua família. E uma vez por ano, Jó, ele sobe a um monte para oferecer sacrifício pelos filhos. Porque Jó dizia: se o meu filho pecou, eu vou oferecer um sacrifício por ele. E diz a Bíblia que um belo dia, os filhos de Deus vão se apresentar diante do Senhor. Os filhos de Deus ali é os anjos. Não sei em qual lugar, mas esses anjos, eles vão se apresentar diante de Deus para prestar conta. E no meio dos anjos vem Satanás. Então Deus olha e fala assim: ah, tá aí, né? De onde vem Satanás? E Satanás olha para Deus e fala assim: olha, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Então Deus faz uma pergunta, e essa pergunta vai mudar toda a história de Jó. Jó não tem nada a ver com o que está acontecendo.
Mas essa pergunta vai mudar toda a vida de Jó. O Senhor vai dizer assim para Satanás: tem observado o meu servo Jó, um homem íntegro, um homem sincero, um homem que se desvia do mal. Irmão, Deus está dando testemunho de Jó. Não é um amigo de Jó que está dando testemunho. Não é a mulher de Jó que está dando testemunho. Não é os filhos de Jó que está dando testemunho. Não é os empregados de Jó que está dando testemunho. É o próprio Deus. Ele olha para o diabo e fala: você tem observado na terra o meu servo Jó? E Deus vai dizer assim, ó: e não há na terra um homem semelhante a ele. Não existe, porque esse homem é diferente. Você tem observado a vida dele? O diabo te conhece, querido. O diabo sabe quem você é. Ou você acha que não? Deus te conhece, mas o diabo também. O diabo sabe aonde você anda, o que você faz. Satanás conhece. Quando nós estamos dormindo, o diabo se apresenta diante de nós e fica lá dizendo: como é que eu vou derrubar ele? Como é que eu vou derrubar ela? O diabo sabe quem você é. Aí o diabo olha para Deus e vai dizer assim: ele só é tudo isso que o Senhor falou porque o Senhor cercou a vida dele. O Senhor cercou tudo que ele tem. Ou seja, o Senhor protegeu tudo que ele tem. O Senhor protegeu as bênçãos financeiras dele. O Senhor protegeu os filhos, a família dele. O Senhor protegeu a saúde dele. Ele só é isso tudo aí porque ele tem isso. O diabo estava dizendo para Deus o seguinte: porque se ele não tivesse nada, ele não seria íntegro. Se ele não tivesse nada, ele não seria fiel. Se ele não tivesse nada, ele já ia murmurar, ele ia pecar contra o Senhor. Deus olha para ele e olha a conversa. Jó está na terra, Jó está adorando na terra, mas no mundo espiritual alguém está falando da vida de Jó. Alguém está dizendo, alguém está colocando a vida de Jó em xeque-mate. Alguém está colocando a intimidade de Jó, a vida espiritual de Jó. Alguém está colocando a vida de fidelidade de Jó em xeque-mate. Alguém está dizendo, ele só faz isso porque ele tem. Ele só te adora porque ele tem, porque ele é rico, porque a sua família, os seus filhos têm saúde. Ele só te adora, ele consegue ser fiel ao Senhor porque ele tem tudo. Tira dele, e o Senhor vai ver se ele vai continuar te adorando. Toca no emprego dele, toca na vida financeira dele, e eu quero ver se ele vai te adorar. Toca nos filhos dele, eu quero ver se ele vai louvar o teu nome. Toca na esposa dele, eu quero ver se ele vai glorificar o Senhor. Toca na saúde dele, eu quero ver se ele vai te adorar. Deus está dizendo, então quer dizer que se Jó não tiver nada, ele não me adora mais, Satanás? É isso. É as ideias do diabo. Então Deus diz para o diabo assim, ó: vai, começa a tocar em tudo que ele tem, mas poupa a vida. Só foi Deus tirar a cerca.
O diabo veio com tudo. Ele vai tocar em alguns pilares da vida de Jó, que é alguns pilares da vida do homem, aonde o homem fica desesperado. Primeiro pilar que o diabo vai tocar é na vida financeira. Jó era um sheik da sua época, era um homem próspero, rico, um cara milionário, um cara que tinha ovelhas, jumentas, boi, tinha empregados. A Bíblia diz que a prosperidade de Jó era tão grande que ele lavava os pés, sabe na onde? No leite. De tão grande que era a prosperidade de Jó, ele tinha tudo. Ele tinha empregados, ele tinha parceiros em seu favor. Jó estava comandando tudo. E cada dia que passava, a riqueza de Jó ia aumentando. Ele era um homem próspero e adorava a Deus. Mas em um dia tudo isso acaba. Jó dorme rico e acorda pobre. Jó, ele recebe uma mensagem dizendo: olha, vieram os inimigos e roubaram tudo que era seu. Você está falido, você não tem nada. E passando alguns minutos, um outro mensageiro vem e diz assim: olha, seus 10 filhos estavam reunidos numa casa, bebendo, se divertindo. Veio um fogo do céu, um vento forte, acabou com tudo, e os seus 10 filhos morreram. Jó olha para aquela situação de perca, que perdeu a vida financeira, porque tem pessoas que é muito bem quando tem dinheiro, porque quando não tem dinheiro, meu Deus do céu, ela joga praga em todo mundo, até na sombra dela ela joga praga. Pessoa, ela dá a paz do Senhor, quando ela tem dinheiro, está tudo feliz, ela consegue adorar. Mas quando ela não tem nada, ela amaldiçoa, ela vira um demônio. Ela arruma confusão com todo mundo, ela arruma confusão com os filhos, ela arruma confusão com o marido, ela arruma confusão até com o cachorro. É só apertar um pouquinho, ela já quer se desviar. É só apertar um pouquinho, ela começa a questionar a sua fé. É só apertar um pouquinho, ela começa a questionar o seu Deus. O diabo estava dizendo para Deus: tira, arranca dele a vida financeira, e eu quero ver se ele te adora. O diabo recebe permissão para pegar tudo de Jó, e Jó perde tudo. Essa mensagem eu poderia colocar o nome aqui sobre um adorador em crise. Você não explica a crise, você não sabe o que aconteceu, como aconteceu, da onde que veio, como que chegou nesse ponto. Eu só sei que você está na crise, e você não tem como explicar a crise, mas você está vivendo a crise. Jó, ele não vai questionar, ele vai dizer: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não questiona, ele não reclama, ele não murmura. Mas depois que ele perde a vida financeira, ele vai perder os filhos, 10 filhos. Imagine Jó na sua sala grande, 10 caixãozinhos, 10 caixão. 10 caixão dos seus filhos todos ali. Filho na Bíblia significa história que vai continuar. A palavra filho no hebraico significa ben. Ben é 2 palavras hebraicas, bet e nun. A primeira palavra bet significa casa, e a segunda palavra significa ben, que significa nun, quer dizer alegria.
Sabe o que estava acontecendo com Jó? A casa de Jó estava perdendo a alegria. Jó estava enterrando a alegria da sua casa. Jó estava enterrando a alegria do seu lar. Jó estava enterrando a sua história. Jó estava dizendo, quando estava enterrando os seus filhos: a minha história não vai continuar. A alegria da minha casa acabou. Ei, meu irmão, Jó estava enterrando os seus filhos, mas algo no mundo espiritual estava acontecendo sobre a vida dele. Como um adorador em crise, ele consegue adorar a Deus. Às vezes nós perdemos um bichinho de estimação, nós já ficamos chateados. Tem pessoas que perdem um filho. Tem pessoas que eu converso com ela 15, 20 anos atrás, ela perdeu um filho e ela não consegue viver com isso. Há uma dor na alma, perdeu um filho. Um filho, ele perdeu 10. 10. Imagina os caixão. Pensa comigo, irmão. Pensa você que é pai, você que é mãe. A perca de um filho. Tem alguém pregando lá na minha sala lá. Vê lá, Michele, acha meu celular. É fake news lá, tá, irmão? Olha pra cá que aqui é original. É só aqui que acontecem essas coisas. Só aqui. Imagine 10 caixão. Imagina o choro. Eu lembro quando eu perdi a minha mãe com 6 anos de idade. Foram me buscar na escola, me deram a notícia, e eu vim caminhando, dizendo: isso não pode estar acontecendo. Eu morava na casinha simples, que o banheiro era do lado de fora. Não sei se você já viu casas assim, que o banheiro era do lado de fora. E o banheiro, a porta do banheiro, a gente conseguia ver o portão, o portão de madeira. Sabe aqueles portão de cerca, de bambu? Era assim na época. Aí você puxava o portãozinho de cerca. Então ali, escute só. Ali, eu estava no banheiro, quando eu saí do banheiro, de lá do banheiro, lá eu vi na entrada da minha casa, o caixão saindo da perua. E naquele momento eu comecei a ouvir gritos dentro da minha casa. Pessoas chorando, irmãs da minha mãe, meu pai. Pessoas dizendo: eu não acredito. Eu fiquei parado, choque. Porque você estava perdendo alguém que você ama. Alguém que faz parte da sua história. E naquele tempo, os velórios poderiam ser velados em casa, na sala. Imagine a casa de Jó. Imagine ele entrando na casa e aqueles 10 caixão dos seus filhos. Aquela dor insuportável que só quem está perdendo sabe. E você não encontra palavra para confortar, porque não tem palavra. Por mais que você busque a palavra, você não encontra. É algo insuportável, alguém gritando, dizendo: não. Eu lembro que uma tia, que a irmã da minha mãe, chorando desesperada, e tinha uma tia nossa que era crente. Ela falou assim: como que vai ser os filhos dela? 4 irmãos, eu de 6, minha irmã que está aqui de 3, minha outra irmã gêmeos de 6, e uma outra irmã minha que faleceu de 8. 4. E alguém dizia assim ali no velório: quem que vai cuidar? Como que vai cuidar desses meninos? Acabou a vida deles, como é que os meninos vão crescer? Como? E minha tia Esperança, que já faleceu no Senhor, ela dizia assim: o Senhor vai cuidar deles. A dor de perder alguém,
Jó, quando ele entra, 10 caixão na sala. Sua mulher em pranto, gritando, dizendo: não, meus tesouros, como que isso pode acontecer? Você não vai falar nada, Jó. Jó ajoelha diante dos caixão, estende os braços e diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Até na perca, Jó consegue exaltar o Senhor. Capítulo 2, o diabo se apresenta diante de Deus e diz assim: até agora ele passou no teste. Ele perdeu a vida financeira e perdeu os filhos. Até agora ele está te adorando. Mas toca na saúde dele. Deus fala assim: então vai, diabo, toca, mas poupe-lhe a vida. O diabo tocou. Jó ficou leproso. Perdeu metade da orelha, perdeu o nariz, os lábios foram comidos, as unhas caiu. A Bíblia vai dizer que Jó tinha febre constante, febre alta. A Bíblia vai dizer que os ossos de Jó doía sem parar, a dor não cessava. A Bíblia vai dizer que do corpo de Jó pulava vermes para fora. Jó estava acabado no lixo. Porque a Bíblia vai dizer que Jó estava na cinza. Jó não consegue coçar a sua pele, porque não tem unha. Ele pega um caco de telha. Jó está arrebentado. O diabo está dizendo: agora eu quero ver. Agora ele vai blasfemar. Jó estava na cinza, Jó estava quebrado, Jó estava arrebentado, sem nada. E aí ele recebe algumas visitas dos seus amigos. Os seus amigos param diante de Jó e ficam em silêncio. Eles ficam 7 dias, não falam, não conversam. Eles ficam em silêncio, eles ficam mudos. Porque na cultura judaica isso era um sinônimo de luto. Jó não tinha nem morrido e os seus amigos já estavam de luto por ele. Jó não tinha nem acabado a vida dele, não tinha nem morrido. E alguém se aproxima e começa a dizer: já era, não tem mais jeito, já morreu, acabou a história dele, acabou os sonhos dele, não tem mais jeito para Jó. Porque é assim que acontece. Quando você passa pela crise, as pessoas não vêm para dizer como é que está as coisas, está tudo bem, não. As pessoas às vezes vêm para dizer, dizendo: olha, não adianta mais sonhar, não adianta mais lutar, não tem mais jeito, acabou. Alguém está dizendo para você: não adianta você orar, não adianta você buscar Deus, não adianta você adorar Ele, acabou teu sonho, acabou tua chamada. Mas Deus estava no céu dizendo: calma, vai passar, a vida de Jó vai continuar. Jó estava no lixo, na cinza. Ele perde a vida financeira, ele perde os filhos, ele perde a saúde. O diabo vai usar a sua esposa agora. Ela vai dizer assim para Jó: tu ainda conserva a sua integridade. Você perdeu tudo e você ainda consegue ser fiel. Irmão, sabe o que Jó está dizendo aqui? A minha fidelidade não está baseada naquilo que eu tenho. A minha fidelidade está baseada naquilo que eu sou. Quem é filho é diferente, querido. Quem é adorador é diferente, querida. Adorador não se move por aquilo que tem, adorador se move por aquilo que é. Tu ainda
ainda conserva a tua integridade, a tua fidelidade, amaldiçoe-se Deus teu e morre. Jó fala para ela: tu fala como uma doida, uma mulher que não tem sabedoria. Assim como vem o bem, também pode vir o mal. Eu quero adorar o meu Deus, bendito seja o nome dele. Você não pode ser um adorador por aquilo que te move. Você tem que entender que você é um adorador por aquilo que Deus fez na sua vida. Jó, ele não é movido, calma aí, eu não vou adorar a Deus só por aquilo que eu tenho. É aquele louvor do Danilo Marçal: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu não adoro por aquilo que Ele tem para me oferecer, mas eu adoro a Deus por aquilo que Ele é na minha vida. Ele é o meu Redentor. No meio da crise, ou você reclama ou você adora. Eu estava conversando hoje com os meninos aqui no café, te batendo um papo no café. Eu disse para eles: a melhor adoração é do deserto. Deus levanta Moisés no deserto para falar para Faraó, dizendo assim: olha, Deus mandou liberar o povo para adorar Ele no deserto, porque só Ele que é, meu irmão. Nada mais é, assim, na presença dele não existe mais nada. É Ele. O rei Davi, ele vai diante da arca de Deus, ele arranca a coroa, ele arranca as vestes reais, ele se despide da sua glória, e ele vai diante da arca de Deus pulando, glorificando, exaltando e dizendo: porque diante da presença do Senhor, meu carro não tem sentido, o meu dinheiro não tem sentido, a minha casa não tem sentido. Diante da glória de Deus, só Ele é. Jó não está adorando a Deus porque ele é rico, não. Jó não é movido por essas coisas, porque o adorador, ele adora a Deus em crise. Ele adora a Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Jó, ele perde os filhos, ele está perdendo a sua história, perdeu a sua saúde, perdeu tudo. E a sua esposa ainda libera uma palavra para ele dizer: rapaz, acaba com tudo isso. Amaldiçoe esse Deus que você serve e se mata. Acaba com tudo. Jó diz: não, não é assim não. Mesmo na crise, eu continuo adorando o meu Deus. Lembra daquela mulher viúva de Naim? Viúva de Naim está indo enterrar o seu filho. Lembra dessa passagem? Ela está indo para enterrar o filho e alguém está entrando na cidade. Ela está levando a morte, alguém está entrando com a vida. Uma multidão junto com ela está indo enterrar o seu sonho, está indo enterrar a sua história. Mas no meio do caminho ele aparece, ele segura, ele toca no caixão, ele para o enterro. Ele estava dizendo: ei, você não vai enterrar o teu sonho não. Sabe, eu não sei como que você entrou aqui, eu não sei como é que foi a sua semana, mas eu quero dizer para você: não existe uma crise aonde Deus não possa entrar. A dor de Jó não era para matar ele, mas era para mudar ele de nível. A dor de Jó, as crises de Jó não era para matar ele, mas era para ele ter um encontro com Deus. Era para ele saber quem realmente o seu Deus era. Então, quando você estiver passando por uma dor, não fica reclamando, não fica murmurando. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Pastor, está doendo, mas não desiste. Pastor, está doendo, mas não para. Pastor, está difícil, mas não deixa de adorar. Pastor,
está insuportável, mas não deixa de glorificar o nome dele. Se Jó murmura, nunca ia mudar o seu cativeiro. Se Jó ficasse reclamando, murmurando, nunca ia mudar a sua história. Mas a Bíblia diz que Jó, no meio das crises, das dificuldades, ele vai adorar o Senhor. As dificuldades, escute isso aqui, as dificuldades preparam pessoas comuns para um destino extraordinário. Jó era um homem comum como nós, mas as dificuldades foi preparando um homem comum para viver um destino extraordinário. Meu irmão, a dor de Jó não o matou. Dói, claro que dói. Perder algo, claro que dói. Perder alguém que nós amamos é insuportável a dor. Mas não matou Jó, mas preparou Jó para um nível diferente. O capítulo 42 de Jó, ele vai dizer assim: eu bem sei que tudo o Senhor pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Jó estava dentro de uma crise, dentro de um sistema que aos olhos humanos era impossível. A realidade de Jó era uma, e aos olhos humanos todo mundo estava dizendo: já era, acabou, morreu. Isso acontece conosco às vezes. Às vezes passamos por situação que tem pessoas que falam: não adianta mais não, acabou, não adianta nem lutar mais, aí não tem mais jeito não. Aos olhos humanos a pessoa está jogando a toalha, acabou. Lembra daquele filme Rocky Balboa? Lembra? Ele está lá apanhando, de boxe, aquele filme de boxe, Rocky Balboa, ele está apanhando, o cara está batendo nele, ele está quase acabando, que tu está arrebentando ele está caindo. E lá o treinador do Rock querendo jogar a toalha, para dizer: acabou a luta, para com tudo. Mas ele está lá, ele está apanhando. De repente, pode ver no filme, está lá, e de repente a musguinha começa a tocar. Tum. Já viu a musguinha? O cara está apanhando para caramba, de repente a musguinha começa a tocar. Tum, 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 tum. Aí ele vai lá. Tum, tum, tum. Já viu? Já viu? Jó está arrebentado, o diabo está batendo nele, está acabando, e de repente a musguinha começa a tocar. Ele começa a dizer: eu sei que o meu Redentor vive. A musguinha começa a tocar, é adoração, adoração que te põe de pé. Eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará sobre essa terra, e na minha carne cheia de lepra, eu vou ver o meu Deus. Deus está dizendo para alguém aqui: ei, não acabou não, calma, vai passar. Se coloca de pé em nome de Jesus. A musguinha vai voltar a tocar, querido. A musguinha vai voltar a tocar, querida. Pastor, está difícil, eu sei que está difícil. Pastor, dói. Pastor, é um sentimento de vergonha. Eu sei que é, meu querido. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: a música vai voltar a tocar, a adoração continua. Ei, o diabo perdeu mais uma. Que vai passar. Meu Deus! E eu sei que essa Escuta. luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer que hoje vai chegar, Meu Deus! a solução pra tudo que te aconteceu. Escuta! Você vai ter de volta
tudo que você perdeu. Só não te desespere, pelo amor de Deus. Tenho uma palavra pra você. Escuta. Não desanime. Ei, Jó, tá difícil. Tudo que você pediu pra Deus, Ah, meu Deus, já está. adora Ele aí. E estes dias Deus te viu chorar no canto escondido. Oh, Espírito Santo, toca nos teus filhos. Você mal conseguia falar, mas Deus ouviu o seu gemido. Você não veio aqui por acaso. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: calma. Mas o Deus que me enviou aqui, Ele sabe de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E Ele me mandou falar que vai, Meu Deus, mudar seu rumo. E Ele está enviando consolo Ele está aqui no nosso noite. pra sua. Ele está aqui no nosso meio. Sinta Ele aí, adorador. Enxugue essas lágrimas do Sinta rosto Ele aí, adoradora. e venha acalmar. Ele está dizendo para você nesta noite: Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. meu Deus, meu Deus, meu Doendo, Deus. mas não vai querer parar. Ah, meu Jesus. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer que hoje vai chegar Ah, Espírito Santo. a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ver de volta tudo que você Oh, Espírito Santo, só não te diz. essa pessoa que está aqui nesta noite, Pai, ela precisa de ajuda, Espírito Santo. Eu não sei o que aconteceu com ela no meio do caminho. Eu não sei qual que é a crise que ela está passando, que ela está vivendo. Ah, meu Deus, mas nós acreditamos no poder da adoração. A adoração, ela começa a mover o mundo espiritual. Ah, meu Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, este homem, esta mulher que chegou aqui talvez, meu Deus, perdido, sem direção, meu Deus, em nome de Jesus, começa a abrir o caminho para ele. Segura nas mãos desta pessoa. Ah, meu Deus, não abandona ela no caminho não, Senhor. Meu Deus, coloca uma certeza no coração dela, meu Deus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós cremos que vai passar, Pai. Ei, meu Deus, eu creio que vai passar. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Oh, Espírito Santo, levanta sua mão para o céu comigo. Levanta sua mão para o céu comigo. Espírito Santo, assim como segurou na vida de Jó, assim como o Senhor tocou na mão da vida dele, assim como ele levantou as mãos para o céu e disse: eu bem sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará sobre essa terra, e na minha carne eu verei o meu Deus.